Olá, alunos. Vamos à leitura de mais uma questão falando sobre o sistema operacional Windows e um recurso chamado Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows. Vamos à leitura da questão, acompanha aí na tela do teu computador. A questão diz assim: no Windows Explorer, a ação de renomear um arquivo pode ser realizada por meio da opção renomear, que é acionada com o botão direito do mouse, bem como por meio de um duplo clique pausado. Certo ou errado? Bem, para renomear um arquivo, nós podemos usar esse programa chamado Windows Explorer. Isso porque o Windows Explorer, que eu estou te mostrando agora aqui na tela, ele é considerado o gerenciador de arquivos e pastas do Windows. E para renomear esse arquivo usando o Windows Explorer, a gente pode realizar várias maneiras. Por exemplo, eu poderia selecionar o arquivo clicando, na verdade, com o botão direito do mouse. Então, tu imagina que eu clico agora com o botão direito do mouse sobre esse arquivo e ele exibe um menu. E esse menu tem a operação renomear. Acompanha comigo aí na tela do teu computador. Então, eu cliquei com o botão direito do mouse sobre esse arquivo e apareceu esse menu de contexto, esse menu de atalhos. Nesse menu nós temos várias opções, como abrir, novo, imprimir, mas aqui embaixo nós temos a operação, observa, renomear. Então, clicar com o botão direito do mouse, no menu que se abre, escolher renomear, é, de fato, uma das formas para renomear, para dar um outro nome para esse arquivo ou para essa pasta, se assim fosse. Outro detalhe, eu poderia também renomear aplicando um clique sobre o arquivo, esperando um certo tempo e aplicando um outro clique sobre o mesmo arquivo. Quer dizer, 2 cliques, mas com um certo intervalo de tempo entre eles. Se tu aplicar um clique, seleciona. Um clique com o botão esquerdo do mouse agora. Um clique, seleciona o arquivo. E se tu aplicar um clique sobre o arquivo que está selecionado, usando para isso o programa Windows Explorer, vai abrir também essa caixa de texto permitindo renomear. Agora, um detalhe. Seja renomear clicando com o botão direito do mouse, ou nessa outra opção que eu estou te mostrando agora, que eu pedi para renomear da seguinte forma: eu apliquei um clique sobre esse arquivo aulas.pptx, aguardei mais um tempo e apliquei um outro clique, usando o botão esquerdo do mouse. Então, se tu realizar 2 cliques separados, um clique, aguarda um pouquinho e mais um clique, abre essa caixa de texto para renomear. Agora tu pode dar um outro nome para o arquivo, tranquilamente. Só que tu tem que cuidar algumas regras para dar esse outro nome para esse arquivo. Que regras são essas? Tem alguns tipos de caracteres que o Windows não permite utilizar quando tu vai dar nome ou renomear os arquivos. Que caracteres são esses? Observa, eu tentei colocar como nome do arquivo, eu tentei colocar 2 pontos. E ele me disse, os nomes de arquivo não podem conter nenhum dos seguintes caracteres. Vamos ampliar mais ainda para tu enxergar. Acompanha ali na tela, ó. Não pode usar as barras, não pode usar barra, contra barra, nem barra vertical. Não pode usar 2 pontos, não pode usar aspas duplas, não pode usar o sinal menor ou o sinal maior, não pode usar asterisco, não pode usar ponto de interrogação. Então existem vários caracteres, como tu está enxergando aí na tela, que não podem ser usados para dar nome aos arquivos ou pastas. Então observa o que eu vou te falar. Formas de renomear um arquivo. Pode ser clicando com o botão direito do mouse, no menu que se abre tu escolhe renomear, como a gente viu. Pode ser aplicando um clique com o botão esquerdo, aguardando e aplicando um outro clique com o mesmo botão esquerdo. Vai abrir essa caixa de texto para renomear também. Pode ser selecionando o arquivo com o botão esquerdo do mouse e pressionando a tecla F2 do teclado. Isso também permite renomear. Quer dizer, nós temos várias formas para renomear. Seja clicar com o botão direito, seja 2 cliques pausados, seja selecionar e depois pressionar F2. Mas todas essas formas seguem a mesma regra. Eu só posso dar nome para esses arquivos, quer dizer, renomear, cuidando para não usar um desses 9 caracteres. Quer dizer, não pode usar no nome dos arquivos barras, barra contra barra, barra vertical, 2 pontos, aspas dupla, asterisco, não pode usar, como eu disse, ponto de interrogação. São alguns desses caracteres que tu não pode utilizar. O sinal menor, o sinal maior. Se tentar usar, ele te dá um alerta que eles não podem ter nenhum desses caracteres, certo? Então vamos voltar para a questão, para a gente perceber se a questão está correta em relação à análise.
Vamos ler de novo. No Windows Explorer, a ação de renomear um arquivo pode ser realizada por meio da opção renomear, que é acionada com o botão direito do mouse? Pode, né? Essa primeira parte da questão pode. Clicar com o botão direito e vai pegar lá a opção renomear no menu que se abre. Essa primeira parte está tranquila. Depois, que é acionado com o botão direito do mouse. Aí, bem como por meio de um duplo clique pausado, também, porque se o duplo clique não for pausado, abre o arquivo. Duplo clique com o botão esquerdo do mouse abre arquivo. Mas duplo clique pausado é o comando renomear, porque um clique seleciona e um clique sobre o que está selecionado abre a caixa de texto para renomear. Portanto, todas as opções apresentadas aqui nessa questão estão certas. Duas formas são formas corretas para renomear. Marquei como certo aí a resposta dessa questão, certo? Falamos então um pouco sobre o renomear dentro do Windows, questão bem interessante aí para as provas de concurso. Até a próxima questão, bons estudos!